Olá, olá, ó quem tá de volta aqui, estou aqui para mais uma edição desse caótico programa que é o Marketing Caos. E se a gente tá falando de caos, a gente vai falar de ordem também, né? Do caos sempre vem a ordem. E se a gente tá falando de ordem, eu vou trazer um tema que eu sei que você do marketing, que você do mundo de agência adora, que é contabilidade. Esse é um teminha aí legal. Eu sei que é um tema que muita gente não gosta de conversar, mas é um tema que a gente precisa falar, porque é um tema importante e é um tema que para todo mundo que precisa se formalizar, seja você ali um MEI, uma urgência, seja você uma agência gigantesca, você precisa se entender, né, sobre impostos, sobre contabilidade, sobre a parte de legalização, sobre a parte fiscal, mas eu também não sou especialista nisso, né? E como eu não sou especialista nisso, eu trouxe quem é especialista nisso aqui para falar comigo, que é o Fábio Vidigal, lá da Mr. Tax. Vou pedir primeiro obrigado, Fábio, por estar aqui participando com a gente. E vou pedir para você se apresentar, né? Fala um pouquinho aí sobre você, sobre a Mr. Tax, para a gente começar. Bom, meu nome é Fábio, eu sou contador, sou especializado na área tributária, já trabalho há alguns anos, já minha carreira toda. Então, hoje, essa semana eu vou fazer 44 anos de idade, eu trabalho desde os 14. Então, já vai tudo fazer... Tudo com contabilidade? Tudo na área contábil e fiscal. Tá. Legal. Né? Principalmente fiscal, né? Que aí eu tenho uma formação em contábil, sim, né? Sim. Então, por esse motivo, há quase 10 anos atrás, eu montei um escritório de contabilidade chamado Mr. Tax. Nós atendemos diversas empresas, desde empresas pequenas até empresas bem grandes, empresas nos lugares remotos aqui do Brasil e também empresas fora do Brasil. Então, ou seja, nós temos aqui uma pluralidade muito grande de clientes com muitas diferenças, inclusive culturais e tributárias. Da hora. Fábio, eu queria começar para a gente falar primeiro sobre formalização, né? Acho que é o primeiro passo para a pessoa que vai empreender. Sim. Até isso, né? O contador, ele tem o relacionamento com o empreendedor desde o começo, né? Que o primeiro passo que a pessoa precisa dar, falando corretamente, é ela se formalizar, né? Sim. Qual que você entende que é a importância de um CNPJ para uma empresa? E aí eu falei de comunicação, né? Que é a nossa abordagem, mas até para empresas no geral como um todo, né? Sim, sim. Bom, inicialmente é importante deixar claro que a Receita Federal, ela sempre olha por qualquer rendimento que a pessoa entre em sua conta como um ganho. E, logicamente, isso é taxado. Existem algumas regras, né, sobre rendimentos de pessoas físicas, que hoje, atualmente, é uma tabela relativamente não atualizada, e ela pagaria aí até 27,5% de imposto de renda. Então, um valor muito alto, dado aí o custo de vida Brasil. Então, dado isso, existem basicamente a formalização da empresa baseada em alguns regimes tributários. Então, num primeiro momento, para aquela pessoa que ela é mais informal, que é um freelancer, que ela não quer pagar tanto imposto, né? Às vezes está começando, ela pode abrir um MEI. E aí esse MEI ele tem a opção de ter um faturamento de até R$ 6.750 por mês, limitado a R$ 81 mil por ano. Então, acho que um ponto de partida é a opção em ser um MEI. É importante também deixar claro que quando a pessoa se torna um MEI, né, ela se torna uma pessoa jurídica a partir de então, ela tem algumas condicionantes. Então, ela já não tem mais aquela questão de seguro-desemprego, né? Então, às vezes a pessoa fala, mas eu vou entrar aqui com alguns direitos, né, que eu tinha trabalhista. Então, aquilo meio que de alguma forma se cessa. Então, você não tem mais. Mas, de outro lado, você também tem um valor de imposto muito baixo. Você tem um valor de imposto aproximadamente de uns R$ 70 por mês, né? O que também isso ajuda bastante a pessoa a ter uma remuneração inicial de até 6.750 com um baixo imposto. Logicamente, também é importante deixar claro que o MEI ele não tem a obrigatoriedade de ter um contador. Então, isso também é uma coisa legal, porque você vê no mercado, às vezes, as pessoas falando, você é MEI, venha ser nosso cliente, mas não é uma obrigatoriedade, você precisa apenas pagar os seus tributos em dia, tá? Então, isso também acaba não sendo muito divulgado. E um segundo fator, quando você ultrapassa esse 6.750,
você tem 3 modalidades. A primeira é o simples, que é o mais comum, e até pelo nome e a terminologia que o Simples governo nacional, criou, né? é o Simples Nacional, mas que de simples nem sempre é tão simples assim. Nada é simples, Nada né? é simples. O governo pegou um nome bonito, né, colocou como simples, mas de fato tem algumas regras. Esse simples é um sistema escalonado de 6% até 34% mediante o teu faturamento. Então, ou seja, tudo aquilo que você fatura, você vai pagar um percentual de 6 até 34%. Depois nós temos o regime do lucro presumido e o regime do lucro real. O regime do lucro presumido basicamente são algumas alíquotas de PIS, COFINS, ISS, IR e CS, que daria uma média aí de entre 8% a 10%, a depender do tipo de negócio. E nós temos um último, que é também muito interessante, que é o lucro real, que a maioria dos contadores não explicam, não informam, porque o trabalho ele é para o contador, ele não é para o cliente, Entendi. porque você se faz com base naquilo que você recebe e naquilo que você gasta. Então, quando você chega no final do mês, você apura aquilo pelo resultado, você tem que pagar 34% de imposto, mas muitas vezes as empresas elas optam por ser um regime, inclusive, menos oneroso. Então, nós temos diversos tipos de regime tributário. E aí eu sei que acaba ficando muito confuso para as pessoas que estão começando e ela precisa, até porque aí, imagina, chega lá, eu tô abrindo a minha empresa, aí a pessoa fala, você pode ser MEI, você pode ser Simples Nacional, você pode ser lucro real. O que você indicaria, por exemplo, vamos supor que eu tô abrindo uma agência e aí eu não tenho noção de quanto que eu vou faturar. Eu já abriria de cara como MEI ou eu posso abrir ela como uma empresa Simples Nacional inicialmente? Você pode abrir como Simples Nacional, é importante deixar claro que o contador você sempre tem que olhar como um parceiro. Ah, tá. Então não adianta chegar lá no escritório e a pessoa ficar com vergonha ou assim, vou faturar muito, mas eu não quero falar isso para ninguém. Não, na verdade o contador você tem que olhar como um parceiro seu, porque ele vai identificar qual é a melhor forma, né? O melhor regime. Até porque se a pessoa tiver sócio, por exemplo, ela já não pode ser MEI, né? Então, se ela tiver sócio, ela não pode ter MEI. Às vezes ela fala assim, eu tenho um investidor que é uma holding, eu tenho um investidor que é um sócio no exterior. Então, existe sim, tá? Alguns impedimentos, por exemplo, de que se, por exemplo, uma agência que vai ser aportada por um investidor do exterior, ela não pode ser do Simples. Entendi. Não pode ser nem ser do Simples. Então, ela não pode ser MEI, né? Porque o MEI é apenas uma categoria de sociedade única, mas ela também não pode ser simples, porque existe um impedimento vedado a sócios, pessoas jurídicas, né? Então, é importante deixar claro para que a pessoa ela realmente seja muito transparente, porque a ideia nossa é sempre trazer um menor percentual tributário, até porque a pessoa está começando. E você percebe o tanto de empresas que fecham no primeiro ano de existência, e isso se dá muito em função da falta de informação, que ela acaba não indo atrás de um contador adequado para estudar o regime tributário dela. E é impressionante, Fábio, eu vi esses dias um vídeo de uma moça falando assim, que hoje em dia as pessoas elas publicam tudo, né? Então elas não têm vergonha de publicar até crime que elas estão cometendo. Sim. Aí a moça falando assim, né? Passou 2 anos e aí eu recebi a notificação. Eu abri o MEI e ela simplesmente abriu o MEI, não procurou contador, nada do tipo. Ela abriu o MEI e foi seguindo a vida dela. E aí foi. E emitindo nota fiscal. Nunca pagou o DAS, não sei se é DAS, né? O DAS. Do Simples Nacional. Sim. Lá. Aí nunca pagou nada, esse valor que você falou ali perto dos R$70, nunca pagou nada, ia emitindo nota fiscal, ultrapassou o valor, e aí deu 2 anos, eu acho que veio uma multa para ela, e ela não tinha nem como pagar, e aí tava lá nesse enrosco, né? E o que eu fiquei impressionado é que muita gente nos comentários também pontuando que nem sabia que precisava emitir esse DAS, que precisava pagar, que não sei o quê. E aí eu fiquei com uma dúvida que eu até queria tirar isso com você. Quando eu tô ali, eu abri o meu MEI, aí passei do meu limite de faturamento, eu automaticamente já mudo
ou não? Como que é esse processo? Tem que fazer alguma ação, atividade? Sim, então no caso você abre, começando por um MEI, você tem esse faturamento limitado a 6.750 por mês. Em algum momento esse valor ele é ultrapassado. Existem duas formas. A primeira forma é você fazer uma solicitação de exclusão do MEI e uma integração no Simples Nacional. Esse é um processo feito pelo próprio contador, tá? Pela parte de paralegal, então é feito uma ata societária, né? Um documento, um contrato societário, e você passa a ser integrado ao Simples Nacional. Entendi. Pela falta de desconhecimento, até como eu disse, a pessoa não tem um contador adequado, e assim, a verdade é, não estão me cobrando, eu não estou vendo cobrança, ninguém está vendo, né? Então eu vou fazer assim, eu vou deixar e depois se alguém reclamar, eu vejo, que é o costume cultural nosso, né? Sim. E aí o que acontece? Quando a Receita manda, ela já manda basicamente um ato de exclusão. E você foi excluído do Simples do MEI. Entendi. E você foi integrado ao Simples Nacional. Qual é a penalidade disso? É que você tem que retroagir o ano do exercício fiscal todo. Então, digamos que aquele ano, daqueles últimos 12 meses, você é obrigado, você é desenquadrado não somente a partir daquela data, mas sim desde o início do exercício. Então, vamos supor que você receba, como já aconteceu com clientes, tá? Que nós já vimos que veio trabalhar conosco, eles foram excluídos em outubro. Então, quando nós fomos transformar ele para Simples, a Receita automaticamente já converteu ele em Simples e recalculou todo o faturamento dele desde janeiro até outubro como Simples Nacional. Entendi. Acrescido de multa, de juros, né? A depender aqui de algumas penalidades que chega a ser até exorbitante. E isso, muitas vezes, a pessoa acha que está fazendo uma economia, quando se talvez ela tivesse já iniciado pelo Simples Nacional, ou se tivesse tido um planejamento durante, ou antes, né? Durante o ano, ela poderia ter saído do MEI e ter ido para o Simples Nacional. Mas isso é muito comum. Muito comum o fato de só olhar ali, chegou uma cartinha eletrônica, né? Eu posso até citar um exemplo muito rápido. Uma pessoa, ela fez a declaração de imposto de renda dela, não foi nem questão de MEI, declaração de imposto de renda, e você coloca ali despesas com instrução, despesas médicas, e a Receita, ela questionou pedindo os documentos. Era só isso. E essa pessoa não fez isso, e ela todo ano vinha fazendo o imposto de renda dela sozinha, e pasme que chegou uma multa de mais de 60 mil reais. Meu Deus. Né? Então você vê, uma situação dessa, ela realmente traz um prejuízo muito grande. Até o mês de julho agora, teve aí uma oportunidade, né? Já passou, acabou em 31 de julho, que era o programa Litígio Zero, que tinha aí uma oportunidade das pessoas pagarem com redução de tributos, de penalidades, né? De multas e juros, mas ele infelizmente se encerrou agora dia 31 de julho. Eu vou trazer um tema agora que acontece muito nesse mundo de comunicação como um todo, tá? Que é a contratação de funcionários como PJ. Então, por exemplo, eu tenho ali uma agência e muitas vezes, ao invés de contratar um CLT, processo correto, né? Elas contratam como PJ. Esse PJ, por exemplo, aí vamos supor que uma empresa ela queira me contratar, sou ali um profissional, e ela fala, você eu vou te contratar. Geralmente, então, ele abre um MEI para isso, e aí ele vira um prestador de serviço. Isso, ele abre um MEI e vira um prestador de serviço. E é importante deixar claro o que é uma contratação por uma prestação de serviço e uma contratação disfarçada, ok? Que é o que de acontece CLT, muito, exatamente. que é o que acontece muito. Então, muitas vezes, a pessoa que contrata, então vamos dizer assim, um estúdio, contrata um profissional de marketing, né? Fala, olha, eu vou ter aqui, vamos supor que fosse assim, dependendo por trabalhos, eu posso te contratar à medida que eu for tendo trabalhos, eu vou te contratando. Pode, não tem problema nenhum, isso é comum. Mas a partir do momento em que aquele profissional, ele é contratado, mas de alguma forma, para o fisco, aos olhos do fisco, por mais que você pague mais, tá? Vamos supor que o salário da pessoa seria 1.500 e você pague 3.000. Dizendo assim, olha, todo esse valor eu estou pagando para você, igual um sistema americano, né? Estou pagando aqui, tá todos os seus direitos aqui dentro.
traz um risco trabalhista muito grande para o contratante. E porque eu já vi casos disso, porque aí quando o fisco, a pessoa entrou com processo, ele vai ir nos valores dos 3 mil, né? Ele vai no valor dos 3 mil, o registro se daria em função dos 3 mil. E o que é importante deixar claro, né? Para quem está nos ouvindo, é importante entender se há continuidade, subordinalidade. Então, se a pessoa tiver assim uma continuidade, todo dia ela está trabalhando ali, se ela tem uma subordinação, se ela tem e-mail da empresa. Então, eu acho que tem que só ficar atento e muito bem claro isso no contrato entre uma empresa e outra, para deixar claro os direitos e obrigações de cada lado. Mas isso é muito comum, tá? Nossa, infelizmente, pode trazer prejuízos. Eu queria avançar com você agora para a gente falar sobre emissão de nota fiscal. O primeiro ponto, se todo mundo precisa emitir nota fiscal, eu sei que eu já tinha ouvido falar, eu não sei se é real, que MEI ele não precisa emitir nota fiscal, isso é... Não, ele precisa emitir nota fiscal sim, porque quem está recebendo normalmente é uma pessoa jurídica, aí, então ela precisa da nota, né? Tá. Então, assim, a emissão de nota fiscal ela é obrigatória para toda prestação de serviço, até por 2 motivos. A primeira além de ter a formalização do CNPJ, aqui vai uma questão importante, importante ter uma conta corrente da pessoa jurídica também. Então não adianta só ter o CNPJ e depositar o dinheiro na minha conta. Física, né? Porque o fisco não sabe. Ele sabe, mas ele diz que não sabe. Porque ele fala assim, bom, tem dinheiro caindo na sua conta pessoa física, então eu vou te tributar na pessoa física. Então o ideal é você faturar pela pessoa jurídica, transferir esse dinheiro da pessoa jurídica para a pessoa física para você ter essa isenção. Então vamos dizer, eu prestei um serviço aqui, aí eu emiti a nota fiscal para essa empresa, aí ela vai pagar para minha conta na empresa, e aí da minha conta da empresa eu posso transferir para minha conta pessoa física. Isso, depois que você pagar os tributos, pagar as taxas, pagar, vou dizer, despesas ou custos, tá? Despesas ou custos do teu negócio que estão na pessoa jurídica. Então, toda essa diferença que nós chamamos de lucro né? é enviado para a pessoa física. Então, a pessoa tem que ter esse controle. Mas é importante, então, a pessoa precisa ter o CNPJ, tá? Porque toda vez que ela for emitir, é a forma que o fisco vai controlar o faturamento e você também vai pagar o imposto de acordo com aquilo que você está faturando. Sim, sim. E aí o valor que eu estou pagando de imposto, no caso do MEI, não muda... Não muda o valor do imposto, mas ele tem essa limitação de 6.750. Então, principalmente para aquelas empresas ou para aquelas, vou falar pessoas que estão começando como freelancers, né? Eu vou dizer assim, elas normalmente optam por ser um MEI, só que também é importante deixar claro que existem algumas declarações anuais, como o DASNE, né? Por exemplo, que é uma declaração anual, assim como quem está no Simples tem a DEFIS, então, que eles têm que se atentar e enviar, porque como também não tem o contador, então às vezes essa pessoa ela acaba esquecendo e aí ela pode também ter prejuízos. Então é importante assim, é um regime bem simplificado, bem fácil, tem várias instruções aí pela internet, o próprio site da Receita orienta, mas muitas vezes a pessoa ela só se atenta a emitir a nota e ela acaba não pagando esse tributo, ela acaba não cumprindo e aí muitas vezes ela perde essa opção. Então às vezes ela acaba trazendo um prejuízo maior, né, por falta desse descontrole. Agora já partindo pro caso do Simples Nacional, né, para fazer ali a emissão, tem a questão do código, né, que eu vou utilizar. Qual que é a importância de eu utilizar o código certo, né? Tem 2 questões aqui importantes, principalmente para as agências de marketing, porque às vezes ela recebe dinheiro para fazer ações. Então, vou dar um exemplo. Às vezes você vai fazer uma contratação de uma revista e esse dinheiro não é receita. Sim. Esse dinheiro é um repasse. É igual acontece com o Google, por exemplo. Então eu recebi ali, por exemplo, às vezes eu mesmo, né, eu prefiro até quando eu coloco para o cliente pagar o boleto direto para o próprio Google, porque o Google ele emite a nota fiscal, então já emite para a pessoa. Mas tem muita agência que faz isso. Ela recebe e ela faz o pagamento. Isso, então ela tem que tratar isso como um repasse. Isso não é receita, porque senão esse dinheiro que ela recebe, ela também vai tributar erroneamente. Porque o Google vai faturar e ela vai ter que faturar também, né? E é uma bitributação. Isso. Então, por exemplo, existem algumas prefeituras, eu vou dar um exemplo da Prefeitura de São Paulo. A Prefeitura de São Paulo, ela tem 2 campos. Ela tem um campo do repasse,
e ela tem o campo da receita. Então tá. você pode demonstrar para o cliente, olha, quanto que foi de repasse e quanto que foi de receita. E você consegue segregar esses dois valores. Outras prefeituras não têm isso. São Bernardo não São Bernardo não tem. Então você usa um sistema que nós chamamos de reembolso, que é como se fosse um papel A4, digamos assim, em nome da empresa, né? Onde basicamente você vai reembolsar. É lógico que é uma antecipação, né? Então o cliente ele te paga primeiro e depois você presta conta dessa despesa. Então isso é importante deixar claro que você só emite um documento de reembolso em função de uma despesa que você paga em nome do cliente, mas não é uma despesa tua, ok? Isso não é uma receita tua também. E aí a nota fiscal, quando você vai emitir, você tem alguns quinais. A depender do quinai, ele tem uma tributação diferente. No Simples Nacional, ele se dá sempre a partir de 6%. Tá. Mas é importante deixar claro que cada município também tem uma alíquota de ISS. E isso pode acontecer, por exemplo, um determinado serviço de marketing, estúdio, agência, propaganda, publicidade, promoção. Então, cada tipo de prestação de serviço, ele pode ter um tributo em São Paulo de uma forma e em São Bernardo de outra. Então, por isso é importante você avaliar, até porque muitas vezes, nós fizemos um estudo numa agência de marketing, eles estavam em São Paulo e o KNAI deles era de 5%. E aí nós sugerimos de trazer para São Bernardo, porque era de 2%. E aí nós estávamos falando aí numa ordem já de milhões, era uma empresa grande que já faturava milhões, e isso passou a ser estratégico, porque ele começou a falar assim, poxa, eu posso então migrar meu escritório para São Bernardo, montar uma estrutura em São Bernardo que relativamente é mais barato, e ele ficou com esse estudo pronto, e aí enfim ficou uma decisão dele. E seria tranquilo, por exemplo, se ele abre um endereço, mesmo estando, porque eu sei que como a gente tá nesse serviço e é muito digital e tudo mais, seria tranquilo se ele abrisse o endereço aqui em São Bernardo, um endereço fiscal, tem o escritório certinho em São Bernardo, mas digamos que a operação dele está lá. Então, porque como é tudo digital, como que funciona isso? Eu imagino que deve ser uma guerra fiscal entre essas cidades, né? Assim, olhando à luz da legislação, a prestação de serviço se dá no local. É onde você está prestando. No local. Então, o local é onde você tem o CNPJ. Tá. Então, eu vou dar um exemplo, tá, que aconteceu em alguns anos atrás. A prefeitura de Santana do Parnaíba, se eu não me engano, ela deu uma alíquota de 0,25% para as empresas de TI. Então, muitas empresas de São Paulo migraram para Santana de Parnaíba. Já vi isso. Santana de Parnaíba, Poá, teve alguns municípios porque a legislação antigamente do ISS ela era até 5%. E hoje ela é de 2% a 5%. Tá. Mas como a legislação falava até 5% e todos usavam 2% a 5%, não está na lei, é uma brecha. Então, muitas empresas estavam em São Paulo e estavam com escritório, estrutura em São Paulo, mas tributariamente estavam nesses lugares, como também respondendo a tua pergunta. Sim. Pode. Legalmente, o fisco vai entender que a tua estrutura está em São Bernardo. Entendi. Mas fisicamente ela está em São Paulo. Se nós formos olhar a legislação, eu diria que não seria devido, eu vou dizer assim. Mas isso não quer dizer que empresas façam, tá? Eu imagino que isso possa acontecer. Mas a resposta até na Lei Complementar 116, né, fala que o imposto é devido e pago no local da prestação de serviço. Então, aonde você presta o serviço, seja na tua casa, seja no teu escritório, então o CNPJ ele se dá naquele local. Esse é o entendimento da Receita. Mas existe, tá? E porque fica um negócio complicado, né, com os serviços de marketing, tudo até TI, tudo mais digital, e ainda mais hoje em dia com os funcionários que trabalham de forma remota. Então, você vai ter o funcionário que às vezes está em outro país. Eu ia comentar isso, tá prestando serviço, que é os nômades digitais, né? Você vê hoje, assim, nós atendemos, tá? Uma montagem de estrutura internacional, por exemplo, que ele poderia estar, por exemplo, nas Ilhas Virgens Britânicas, poderia estar nas Bahamas, poderia estar no Panamá, ou poderia até estar no Uruguai, que é um país até próximo, que a Receita considera, que nós aqui chamamos vulgarmente de paraíso fiscal. Sim. Mas tecnicamente chama país com tratamento tributário diferenciado. Então, vou dar um exemplo desses nômades digitais, muitas vezes eles têm uma residência fiscal num país como o Panamá,
e ele fatura para diversos locais ou até para o Google, e aí ele recebe nesse país e ele não tem uma tributação. Isso é um planejamento tributário, é inteligente inclusive, Sim. né? Mas é uma questão de ir atrás e poder entender do assunto. Mas existe sim, tá? Isso é possível e legalmente é totalmente devido. Uma dúvida que eu tenho, até pensando nisso, você deu o exemplo, por exemplo, de eu estar fora do país, né? Mas e se eu tô com a minha empresa aqui no Brasil, né? E tô emitindo e tô prestando um serviço para uma empresa fora do país. A nota fiscal que eu emito é do mesmo formato? É diferente? Sim, você emite uma nota fiscal, ok? São dois processos. Você emite uma nota fiscal para você demonstrar isso. Porque no Brasil, diferente de outros países, a nossa nota fiscal, ela é uma nota fiscal eletrônica autorizada pelo governo. Mesmo anteriormente, antes da nota fiscal eletrônica, para os mais antigos, era uma nota fiscal com autorização. Eu sou jovem, mas eu já vi uma dessas. Eu já ouvi falar, Já ouvi falar. Você tem um documento que antigamente chamava de AIDF, né? Autorização para impressão de documentos fiscais. Você poderia pedir uma autorização. Então, no Brasil, sempre o fisco ele tem essa informação que você emite, diferentemente, por exemplo, dos Estados Unidos, né? Então, nos Estados Unidos é o que a gente chama de um papel A4. Lá ainda é assim? Sim, Caramba. não tem. Nós temos um cliente, inclusive, que a gente faz um trabalho de digitação de notas fiscais nos Estados Unidos, e é até interessante de ver, porque não tem NCM, não tem dados de CMS, só tem assim, sales tax, né? Então, é uma coisa muito simples e que é incorporada ali ao preço. Mas então, voltando, a questão toda a pessoa, quando ela emite essa nota fiscal para o exterior, ela emite a nota, mas ela tem que contratar aqui, num primeiro momento, eu vou falar, uma agência de câmbio, um broker ou o próprio banco, para fechar esse câmbio, porque o cliente está no outro país, então, vou dar um exemplo, vamos supor que ele tem uma conta no Itaú, ok? Que é um banco. Então, ele não vai conseguir depositar esse dinheiro no Itaú. Então, você manda para uma agência de câmbio, tá ok? Essa agência, ela faz um relacionamento, onde ela manda um SWIFT, que é um endereço eletrônico, dizendo, transfiro o dinheiro para essa conta e eu remeto essa conta para o cliente. Então, a nota fiscal, ela vai com um pool de documentos em anexo. Então, ela vai à nota, mas é gerada uma invoice internacional e aí é feito um fechamento de câmbio. Em linhas gerais, eu diria que não tem tributação, ok? Em linhas gerais não tem tributação. Sim. Entretanto, o ISS não é dispensado. Então, a pessoa, ela paga, sim, algum tributo, tá ok? A depender da prestação de serviço ou da venda, né? Porque, às vezes, a gente está falando aqui com uma empresa que ela pode ser uma agência, mas ela pode também vender algum produto. Então, vamos supor que ela também venda uma caneca, ok? Imagina que essa caneca só você tem a patente. Então, vamos supor, nessa venda, ela não vai pagar tributação, ok? Mas o serviço, ela sempre vai pagar o ISS no mínimo. Entendi. Tá? Então, sempre vai ter uma pequena tributação e o fisco sempre vai saber. Por isso, aí respondendo objetivamente, eu tenho que emitir a nota fiscal sempre. Legal. Ainda foi legal que você deu esse tema da questão do produto físico, porque existem tipos diferentes de nota fiscal, né? A nota fiscal de serviço, que é o caso da agência, né? Mas vamos supor que eu tenho a minha agência e eu estou oferecendo um produto, que seja ali a caneca, né? É um outro... É a nota fiscal de produto que eu tenho que emitir, é um formato diferente, né? Sim, nós temos então, só comentando os tipos de notas fiscais, nós temos as notas fiscais de serviço, e aí nós temos nota fiscal de serviço em 3 modalidades, tá? Nós temos a nota do MEI, que é uma nota hoje federalizada. Eu vi que é lá no sistema do próprio... Do MEI, O Brasil todo hoje ele emite nesse mesmo formato. Nós temos a nota fiscal de serviço, que é cada prefeitura tem o seu layout e está se federalizando. Em algum momento isso é interessante. Vai se tornar um layout só. Mas aí, porque o que eu sinto uma dificuldade hoje é porque, por exemplo, se a minha empresa está aqui em São Paulo, aí eu tenho que ir no site, porque isso eu achei legal do MEI, que agora é num só, então só é portal. mais fácil. Apesar daquela nota fiscal muito feia, mas isso ele facilita. Agora, isso, não sei se existe algum projeto e tudo mais, mas facilitaria, né? Se fosse num portal só mesmo que seria melhor direto. Seria melhor, porque, então, como eu disse, nós temos a nota fiscal de serviço de cada prefeitura e pasme, nós temos ainda a nota fiscal manual.
Então nós temos clientes no Acre, por exemplo, que lá no interior do Acre, ainda a prefeitura, ele tem aquela IDF, né, que é a autorização, que está válida até 2025. Entendi. Então provavelmente depois de 2025 ele vai ter que ser eletrônica, mas ele ainda faz a nota na mão. Eu ia te perguntar exatamente isso, porque igual, por exemplo, meus pais, eles são de uma cidadezinha que tem, tipo, 3 mil habitantes. E aí eu fico imaginando, uma cidade dessa não deve ter muita grana para conseguir se digitalizar, porque é a própria prefeitura que tem que pagar esse custo. Sim, a resposta é sim, a própria prefeitura, mas é um subsídio sim do governo federal. Entendi. Então o governo federal tem um repasse do ICMS, inclusive, isso, né? Do PIS, enfim, tem um repasse que a federação ela repassa para os municípios. Então os municípios eles teriam que contratar empresas de tecnologia para fazer. Então, digamos que, por exemplo, nesse caso, a prefeitura dessa cidade onde nós falamos já existe. Tá. Mas é que ele ainda tem essa nota porque ele não emite muito. Então ele ainda emite manual. Então nós temos esses 3 tipos de notas. Nós temos nota fiscal de produto, que aí hoje é 100% eletrônica a nível Brasil. Nós temos a nota fiscal conjugada, que é produto e serviço, ok? É interessante também deixar claro que para o contador ele consegue capturar essas notas fiscais hoje. Hoje existem capturas, né, que a gente pode ir lá no site da Cefaz e recuperar essas notas. Então, por exemplo, para os nossos clientes a gente busca todas as notas emitidas, porque às vezes o cliente não sabe se alguém emitiu para ele. Sim. Ah, tá, se alguém emitiu para mim. Isso. Tá. Tem uma captura. E, bom, então nós temos a nota fiscal de serviço, nós temos a nota fiscal de produto, nós temos o conhecimento de transporte, nós temos a nota fiscal de serviço de telecomunicação, nós temos a nota fiscal de comunicação. E aqui é importante deixar claro o que é comunicação e o que e serviço, porque às vezes em alguns momentos o serviço de marketing ele pode também ser entendido como serviço de comunicação. A depender ali do KNAI que ele coloca. Então vou dar um exemplo. Hoje quem é serviço de comunicação? Sky, a NET. E aí, a gente vai olhar para o a gente vai olhar agora para o Netflix. Por que o Netflix, Netflix, Prime, Disney, existe essa briga? Porque eles não têm um KNAI para eles. Então, eles se adotaram como serviço. Entendi. E aí, existe uma prefeitura, né, aqui no Brasil, que é a prefeitura de Barueri, ela tem basicamente quase todas as empresas de streaming. E aí é lógico que Barueri não vai reclamar, né? Porque Barueri está recebendo esse tributo. E como é uma prestação de serviço que atinge a nível Brasil, então deveria ter uma repartição desse valor. E essa é uma briga tributária que existe, né? Que vai vir com a reforma tributária, provavelmente vai se categorizar, exemplo, como se fosse hoje, como um serviço de comunicação. E o serviço de comunicação, ele é tributado pelo ICMS. Então, se nós falarmos de ICMS, nós estaremos falando de 12%, 18%. E o serviço de ISS de prefeitura, nós estamos falando de 2% a 5%. Nossa, é muita diferença. Então, isso é uma briga. Então, por isso que nós temos diferentes categorias. E em algumas dessas categorias existem as brechas, como, por exemplo, o caso do streaming. Então, em algum momento, o streaming, ele hoje está resguardado, eu vou dizer assim, através de uma brecha. Mas é importante categorizar, porque do mesmo jeito, vamos dizer, pode ser a brecha positiva, também pode ter a negativa. Então você, não sabendo ali em que tipo de nota você emitir, você também pode ter aí a infelicidade de acabar pagando mais tributos do que o devido. E aí, até entra no ponto, quando eu estiver emitindo a minha nota fiscal de serviço ali, o KNAI que eu vou utilizar, né, o código, ele vai determinar também esse valor? Então, por exemplo, se eu estou emitindo marketing direto para consultoria, não importa, por exemplo, o meu faturamento e tudo mais, essa porcentagem vai determinar o valor que eu vou pagar? Para a Prefeitura de São Paulo, eles têm a sua lei, né? E essa lei, ela define os percentuais para cada tipo de serviço. Tá. Ok? Então, em linhas gerais, sempre vai seguir o percentual da prefeitura, ok? Seja qual regime for. Tá? Então, ela está num regime do simples, mas no anexo da prefeitura vai ter lá. Serviços de, por exemplo, propaganda e publicidade, 5%. Serviços de marketing digital, 2%. Aí você fala assim, mas por que propaganda é 5% e marketing é 2%? Porque a propaganda e publicidade, um exemplo, tá? É só um exemplo fictício.
é que a propaganda e publicidade, eles entendem que existe uma capacidade intelectual, ou seja, a pessoa se formou numa faculdade, então por isso que às vezes a alíquota tem essa diferenciação do que um serviço de marketing, porque às vezes você está ali fazendo um site, uma manutenção, às vezes específica de uma promoção de vendas. Que é mais, ele entende como algo mais técnico. Algo mais técnico. Ali, né? E por isso que tem diversos quinais, e por isso que tem diversos alíquotas para cada tipo de serviço. E pode dar problema, por exemplo, vamos supor que eu estou prestando um serviço como que é que você falou? Agência. Isso, o que é mais caro, né? De publicidade. De publicidade, um exemplo. E aí eu emito como marketing digital? Então, sim, porque você deveria ter emitido como propaganda e publicidade. Aqui existe, assim, o fisco, porque como ele não sabe, ele não sabe. Pego numa fiscalização. Você pode ser pego numa fiscalização. Então, o que ele faz? A pessoa que está recebendo a nota, ela se torna um solidário. Ah, tá. Então, se ela não puder cobrar de você, ela vai cobrar de quem recebeu a nota. Entendi. Então, quem recebe a nota, né, ela tem que ter esse cuidado de questionar. Falar, olha, mas não é esse KNAI. Mas muitas vezes quem está recebendo essa nota é a recepcionista, é uma pessoa que, digamos assim, não tem uma qualificação para dizer. Às vezes nem sabe o que é KNAI também, né? Então ela vai falar, tá escrito aqui prestação de serviço de marketing, tá escrito serviço de marketing, eu não sei que tem propaganda, publicidade, promoção de vendas, enfim, tem N diversos KNAIs. Então, de qualquer forma, a legislação ela deixa clara que o tomador dos serviços, ele é responsável solidário pelo prestador. Entendi. Eu vejo, e aí eu nos que eu lido, principalmente em empresas maiores, elas têm muito essa preocupação em olhar, e aí até uma recomendação interessante é sempre tomar cuidado lá no contrato. Então, dentro do contrato que você está deixando, já deixar determinado ali qual que é o tipo de serviço para computar isso certinho, né, na emissão da nota. Eu vou te dar um exemplo que não tem nada a ver. Num período passado, uma empresa ela começou a receber serviços tomados e de MEI, e é uma empresa que estava crescendo e ela começou a receber diversas notas fiscais, e as pessoas precisavam emitir notas, e aí na hora que vinha, em vez de vir como a prestação de serviço de fato, o cara usava tipo o MEI do pai, e aí vinha tipo serviços prestados de marketing, por exemplo. Aí o KNAI embaixo estava escrito assim, sapateiro, ou alfaiate, ou barbeiro. Então, assim, no nosso caso, o escritório de contabilidade, ele pega esse tipo de situação porque as pessoas já têm um treinamento para como lançar nota fiscal, né? Mas existe, tá? E aí nós temos que devolver, fazer a recusa dessas notas fiscais para que a pessoa se adeque e emite a nota fiscal corretamente. Uma nota de serviço, eu posso recusar e devolver ela? Tem prefeituras que produto sim, a prefeitura você pode dar uma recusa ou você devolver a nota e não pagar. Vou usar dessa forma mais simplista, mas tem prefeituras que dá para você fazer a recusa, mas tem prefeituras que não dá, ok? No caso do MEI agora, não me lembro se tem um flag de recusa, mas o prazo para cancelamento também é uma coisa importante, né? O prazo para cancelamento de nota de produto é 24 horas. E o prazo para cancelamento de nota fiscal de serviço, ele é durante o mês e às vezes ele ultrapassa até 5, 7 dias depois que vira o mês, ele ainda permite cancelar. Então cabe aí de novo, né, ao contador, né, dessas empresas sempre tomar esse cuidado de cancelar as notas, porque senão ele vai pagar imposto baseado nessas notas fiscais. Até, por exemplo, se eu emitir a nota fiscal ali pro dia 29, até o dia 31 que eu tenho, até o fechamento do mês? Nós costumamos falar para os clientes que sim, porque se a gente falar, olha, você pode cancelar o dia que você quiser, aí a gente tem um problema de fechamento, porque a gente tem prazos, né? Então, a nossa orientação é sempre você tem que cancelar até o dia 31. Entendi. Mas existem prefeituras que permitem ainda alguns dias depois como fazer esse cancelamento. E também queria fazer uma observação, né? Que às vezes a pessoa ela emitiu a nota fiscal no mês depois que vira o mês. Sim. Isso também acaba sendo um esquecimento. Ou aqueles que já deixam, vamos fazer pro dia 1º que aí ele vai pagar só no outro mês, né? Exatamente. Então isso também pode ser um problema, tá? Então é importante deixar claro que isso já acontece com algumas prefeituras, eles já tomam esse cuidado de emitir uma nota fiscal e aí só que ele coloca no corpo da nota que a prestação de serviço foi no mês anterior. E aí, hoje nós temos prefeituras que fazem a recusa. A própria prefeitura, tem funcionários da prefeitura que já analisam e falam, olha, estou te devolvendo porque você tem que reabrir o mês anterior,
para você calcular esse imposto com multa e juros. Caramba. Então tem que tomar esse cuidado. Fábio, a gente já tá chegando no final. Sei que tinha mais coisas aqui pra gente falar, então a gente vai ter que deixar para um próximo programa, mas o papo tá bom e o papo passa rápido. Você vê que tem pra bastante você que fica assunto. aí reclamando que contador não tem assunto bom, o assunto aqui rendeu e o assunto foi bom, tá vendo? Então eu queria agradecer Muito e obrigado. pedir só pra gente fechar, pra você deixar uma dica aí pra pessoa se aprofundar no tema, o que você recomendaria de dica aí, pensando, né, no pessoal do marketing aí, que precisa se especializar ou entender pelo menos mais sobre contabilidade. Eu não vou deixar dica de filme, porque tem um filme do contador que ele mata todo mundo, né? Então... Mas eu não posso indicar filmes, né? Mas, não, brincadeiras à parte, inclusive no filme também ele faz, né? Ele é um contador muito bom, que ele realmente revisa e vê uma questão de fraude. Mas o que eu deixo de dica é, esteja próximo do teu contador. E outra coisa, a questão é, o contador, ele pode quebrar a tua empresa. E a empresa, ela é tua. Sim. Então, mais do que o contador, você precisa se interessar sobre o assunto. Às vezes você confia no contador e deixa na mão dele e você não sabe. Nós já vimos casos de contador que não manda guia, ou às vezes contador, ainda existe contador que recebe dinheiro do cliente para pagar a guia. Já vi isso. Eu achei um absurdo. Hoje não é tanto, mas na época, por exemplo, dos meus pais, isso era muito comum. Então, eu sugiro, né, a minha dica é, esteja próximo do teu contador, esteja próximo da tua empresa. Eu sei que muitas vezes você está no negócio, é você que dirige o negócio, é você que faz o negócio acontecer, mas lembre que no final do dia você também é um empresário, e como empresário você precisa ter essa mentalidade de cuidar da tua empresa, e isso é muito importante, né? Eu sei que tem vários outros assuntos como orçamento, tem diversos outros temas e fica para uma próxima, mas porque é você que é o capitão, o que direciona a empresa para onde ela vai. Então minha dica é, esteja próximo da tua empresa no sentido legal, fiscal, contábil, né? E esteja próximo do teu contador. Essa é a dica que eu dou. Legal, Fábio, muito obrigado, espero que você tenha gostado da experiência. Obrigado pela oportunidade. O que é isso? Pra gente finalizar, fala onde a gente encontra você, onde a gente encontra a Mr. Tax, né, que é a sua empresa. Claro, nós ficamos aqui no centro de São Bernardo do Campo, na Rua Jurubatuba, no 1350, sala 1021, fica bem no centro ali, bem próximo à matriz. Sim. Mas é duas pistas, né? Então tem um lado central e tem um lado um pouquinho mais... Na Rua Jurubatuba, né? Na Rua Jurubatuba, de frente à biblioteca, né? Nós sim. estamos ali já há alguns anos. Fica à disposição, se alguém quiser nos conhecer, ou se precisar ainda tirar alguma dúvida, precisar de alguma orientação, nós ficamos super disponível, tá? Nosso Instagram é o MrTaxBR, né? @MrTaxBR. E, enfim, então eu agradeço a oportunidade, tá ok? Isso, eu que agradeço. Então é isso, pessoal. Temos mais um Marketing Caos, assunto de contabilidade. Em breve faremos aí mais episódios, porque o assunto rendeu, então tem muita coisa ainda que a gente pode explorar. Fique aí, a dica que ele deu é importante, né? Se aproxime do seu contador, entenda que o negócio é seu, que você precisa se assumir a responsabilidade, porque depois a receita chega, ela vai em você, né? Ela vai no contador. Então é importante se aproximar e entender, porque o negócio é seu. É isso, temos mais um programa e voltamos semana que vem aí. Nos acompanhem, nos sigam aí, nos curtam, compartilhem, falem aí sobre contabilidade com seus amigos, com seus sócios. E vejam aí o nosso programa semana que vem. Muito obrigado, valeu! Muito obrigado.